Vamos começar estudando. Sentar aqui, o pessoal entrando. Hoje nós temos... Está gravando aí? Já está. No instante que começa, deixa eu só ler aqui o pessoal. Eu ia comentar algo, não podia comentar. Vou botar a máscara aqui para ser essa. Só botar a máscara? Não, eu só botei aqui, mas depois eu vou tirar. Vamos ver aqui os irmãos que já estão entrando na live. Nossa irmã Janice Bezerra já entrou. Vamos lá, pastor? Vamos. Queridos amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nesse momento nós estamos dando início à nossa escola bíblica dominical, aqui na nossa congregação, na Assembleia de Deus, no Jequiezinho. E hoje nós gostaríamos de fazermos uma oração para darmos início à nossa escola bíblica dominical. Você que está em casa, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos neste momento, meu Senhor, te agradecer e bendizer ao Senhor por tudo que tu tens feito, meu Pai, pelas nossas vidas. Pai, muito obrigado, meu Senhor Jesus, por este momento de estarmos aqui para louvarmos, engrandecermos e bendizermos ao santo nome do Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Em nome do teu amado Filho Jesus, conduz essa escola bíblica dominical para a edificação do conhecimento dos nossos queridos amados irmãos que estão nos ouvindo. Bem, irmãos, na manhã de hoje, domingo, nós estaremos tratando da lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. E para tanto, nós estamos com o nosso pastor Joventino, que é o primeiro vice-presidente aqui do campo das Assembleias de Deus em Jequié, e o pastor aqui da nossa congregação na Assembleia de Deus no Jequiezinho, que estará também conosco
dando uma grande contribuição para que possamos, nessa manhã, crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Nesse momento, eu quero abrir aqui também a oportunidade para o nosso pastor, que ele vai também trazer essa saudação de paz. Meus irmãos que estão nos acompanhando, a paz do Senhor Jesus Cristo, é um prazer estar aqui nesta manhã para a gente dialogar sobre a lição 4, que vai tratar sobre a iluminação espiritual do crente, baseado em Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Como nós sabemos, estamos estudando a Epístola das Riquezas de Deus em Cristo para o seu povo. É particularmente o título que tenho dado a essa epístola, a Epístola das Riquezas de Deus. E nós vamos estudar exatamente sobre a iluminação espiritual do crente para compreender, entre outras coisas, as grandes riquezas da herança de Deus nos santos. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Na semana passada, o diácono Edivar Ferreira apresentou o nosso livro, e eu quero aproveitar e apresentar novamente. Este é o livro de uso meu, é o livro Cura Tridimensional, Saúde da Alma, do Corpo e do Espírito. Eu estou apresentando este livro porque neste momento que nós estamos atravessando de isolamento social, às vezes as pessoas ficam em casa procurando alguma coisa para fazer, e eu quero dizer que ler faz bem à alma, especialmente esse livro que vai tratar sobre o equilíbrio emocional na sua completa relação entre corpo, alma e espírito. Por isso que o tema do livro é Cura Tridimensional. O nosso livro está dividido em 4 partes, então você pode adquirir exatamente pela internet. Esse livro está à disposição nas principais lojas virtuais. Você pode adquirir esse material por um preço acessível. Boa leitura, que Deus abençoe de maneira poderosa. Bem, amados irmãos, como eu falei, nós estamos na lição de número 4, e você que está aí na sua casa e tem a lição da Escola Bíblica Dominical, lição essa que está como tema geral a Igreja Eleita. E nesse momento nós faremos a leitura da nossa lição, e eu te convido, caso você tenha a sua lição, você pode aí abrir na sua casa e acompanhar. Caso não você queira adquirir, nos procure aqui na Assembleia de Deus de Quiezinho, que nós temos ainda revistas para que você possa adquirir, revista de aluno e de aluno e professor de todas as faixas etárias. Nosso textuário está em Efésios capítulo de número 1, versículo 17. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 15 ao versículo de número 23. Você que ainda não tem a lição da Escola Bíblica Dominical, eu te convido para que você possa abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1, os versículos de número 15 ao versículo de número 23. Acompanhe a leitura aí da sua casa. Pelo que Deus, ouvindo eu também, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder.
que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Bem, amados, o nosso comentarista é o pastor Douglas Batista, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Brasília, no Distrito Federal. E nessa lição dessa manhã, o pastor Douglas, ele estará comentando Efésios capítulo de número 1, os versículos mais precisamente de 15 a 23. Nesses versículos, amados, situando a todos que estão nos assistindo, trata-se, portanto, esses versículos que nós acabamos de ler, de uma oração intercessória para que os olhos espirituais dos crentes se abram para, através da experiência, que possam alcançar a compreensão e a plenitude das bênçãos de Deus. O pastor Joventino aqui, em algumas lições, se não me falha a memória, foi na lição de número 3 ou foi 2, na lição de número 2 mais especificamente, o pastor Joventino explicou Efésios capítulo de número 1, versículos de 3 ao versículo 14. E nesses versículos o pastor deixou muito bem claro que se tratava de um louvor. Diferente agora desta lição, o apóstolo Paulo estará fazendo uma oração intercessória para aqueles crentes que estavam ali em Efésios, para que eles pudessem conceber na sua mente o grande poder que existe em Deus, e que Deus pudesse conceder a eles o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, para que eles pudessem compreender a plenitude do poder de Deus. No primeiro tópico, o pastor Douglas Batista, ele deixou muito bem claro, Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória destas boas novas sem ser ensinado por Deus. Eu estava lendo, pastor Joventino, esse comentário, e eu estava aqui refletindo sobre esta afirmação do pastor Douglas. Na verdade é que o pastor Douglas estava querendo nos informar que é o seguinte, que o homem natural, ele não consegue entender as coisas espiritual, mas o homem espiritual a tudo discerne o que por ninguém é discernido, conforme está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Eu gostaria aqui de ouvir o comentário do Senhor a respeito desse primeiro tópico, que é assim uma introdução assim, muito bem colocada a respeito desse capítulo que o nosso amado pastor coloca para nós aqui nessa manhã. Meus irmãos, observem bem, como o nosso irmão Edivar Ferreira já fez a introdução, o capítulo 1 do livro de Efésios tem duas grandes divisões. A primeira é um louvor a Deus, de exaltação ao Senhor Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. A eleição, a predestinação, a aceitação nossa, a nossa redenção, o nosso congregamento em Cristo, tornamos a herança de Deus, o selo, a presença do Espírito Santo. Então, ele vai cantar a Deus, louvar a Deus por causa disso. É do versículo 3 ao versículo 14. Do versículo 15 ao versículo 23 é uma oração. Paulo vai se dirigir a Deus em ações de graça e vai ao mesmo tempo interceder a Deus para que o Senhor possa conceder iluminação aos seus filhos, aos seus servos, especialmente para quem ele estava destinando naquele momento a sua epístola, ou seja, a sua carta, a sua missiva. Uma coisa que chama atenção, apenas por curiosidade, a maioria dos especialistas divide exatamente o capítulo 1 em duas partes. É óbvio, tá? Essa divisão é clara, muito evidente, são duas pericopes, ok? Agora, qual é o ponto que nós temos dificuldades de ter, assim, de sermos unânimes na aceitação dessa divisão? É o capítulo 2, porque algumas pessoas entendem, irmão Edivar Ferreira, que o capítulo 2
na verdade, do versículo 1 ao versículo 11, é uma continuação da oração. É como se ele não encerrasse a oração no verso 23, ele continuasse a sua oração. Porque nesse capítulo tem algumas relações. Ele vai dizer de que ele constituiu Cristo como cabeça da igreja, está no passado, e aqui tem um i de continuação: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Olhe bem, se não era a continuação da oração, é a continuação do raciocínio. E aí nós vamos estudar isso na próxima lição. Isso, uma coisa é certa: se não é a continuação da oração, é a continuação do raciocínio. Então Paulo sai da oração para argumentar agora a nossa biografia, a nossa vivificação, a nossa ressurreição em Cristo Jesus. Feito essa observação, a nível de introdução, só a nível de introdução para nós entrarmos aqui no primeiro ponto, essa oração do apóstolo Paulo, ela tem uma divisão muito interessante. E aqui a nível de introdução eu gostaria de apresentar aos irmãos essa divisão para que a gente possa compreender a lição e consequentemente compreender a oração do apóstolo Paulo. Então, se os irmãos tiverem posse da Bíblia ou da própria lição onde tem o texto áureo, que é do versículo 15 ao versículo 23, eu gostaria de ser bem didático, não dá para a gente mostrar em tela, mas eu estou pegando a Bíblia aqui, você vai imaginando. O versículo 15 e parte do versículo 16 é o agradecimento do apóstolo Paulo, ok? Ele vai agradecer a Deus pelos irmãos em Éfeso, especialmente pelo seu amor e pela fé deles. A partir do versículo 16, da parte B, ele vai fazer uma oração: não cesse de dar graças por vós, vírgula, lembrando-me de vós nas minhas orações. E ele vai orar, e o verso 17 vai dizer por que ele está orando. Para que ele está orando? Por que não? Para que está orando? Para que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, dê aos irmãos iluminação, espírito de sabedoria e de revelação. E para que Paulo quer esse espírito de sabedoria e de revelação nos crentes? É para os crentes compreender três coisas. Aí ele vai no versículo 18, vai dizer para que ele quer compreender. Para compreender ou saber, você pode perceber isso aí, a esperança da vocação, as riquezas da glória nos santos, e para compreender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Então ele vai pedir três coisas, só para os irmãos situar. Vai pedir para os irmãos compreender a esperança da vocação. A nossa vocação tem uma esperança, você dentro dessa vocação tem uma esperança. Compreender as riquezas da herança nos santos e compreender a grandeza, a majestade, a intensidade do poder de Deus. E aí ele vai descrever que esse poder de Deus se manifestou da seguinte maneira: ressuscitando Cristo dos mortos, primeiro; segundo, colocando Cristo à direita de Deus, que é a exaltação de Cristo, e aí acima de todo principado e nome que se nomeia, não só no presente século, mas também no futuro; segundo, terceiro, sujeitando todas as coisas aos seus pés, significa todas as coisas ao seu domínio; e em quarto lugar, constituindo Cristo como cabeça da igreja. Então o poder de Deus se manifestou, nesse caso aqui relacionado a Cristo, de quatro maneiras, ressuscitando Cristo, colocando Cristo à direita de Deus, que é exaltando Cristo, dando domínio a Cristo de tudo, e colocando Cristo como cabeça da igreja. Se ele domina tudo, ele domina inclusive a igreja. Então ele foi constituído cabeça da igreja. E este poder, que aí, quando ele fala dessa terceira parte, e este poder que manifestou em Cristo, essa grandeza, opera em nós. Aí Paulo está dizendo, Paulo na verdade está orando para dizer o seguinte, que o poder de Deus opera em nós, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Só a nível de introdução, para a gente entender que esse poder opera em nós. E como é que esse poder opera em nós? Só um momentinho para a gente voltar exatamente o que o autor está comentando.
esse poder opera em nós. Por isso que eu digo que o capítulo 2 que vamos estudar de hoje a 8, mas só para os irmãos entenderem como introdução, para já se preparando para a próxima lição, nem a primeira a gente deu, todo mundo preparar para a próxima, né? Mas porque o raciocínio continua. Então, o que eu quero mostrar? Esse poder que opera em nós, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, colocou Cristo à direita de Deus, como é que ele opera em nós? Nos vivificando, nos ressuscitando espiritualmente e nos colocando nos lugares celestiais em Cristo. Então esse poder também opera em nós, e Paulo vai dizer que dessa forma como é que opera em nós. Muito bem, aqui está a divisão a nível de introdução da nossa lição. Uma coisa que é importante, pastor, a gente informar aos nossos irmãos o significado de iluminação espiritual. Iluminação espiritual, até porque é o tema da nossa lição nesta manhã. E fazer essa diferenciação entre iluminação, revelação e inspiração, porque é o tema da nossa lição. Eu acho que é importante fazermos essa diferenciação. Na questão da iluminação, consiste na capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus a nós de compreender a revelação que é a palavra de Deus. Isso aí é a iluminação, é a capacidade que o Espírito Santo dá a mim, dá ao pastor, dá a você, querido amado irmão, de compreender a revelação que é a palavra de Deus. E revelação é aqui a própria palavra, é a palavra de Deus, a palavra revelada. Ela, então, a iluminação nos capacita a entendermos a essa revelação que está posta para nós. E inspiração, a inspiração nada mais é do que a capacidade dada por Deus àqueles a quem Ele elegeu, para que pudesse escrever exatamente aquilo que Deus propusera escrever. Ou seja, então todos aqueles escritores que escreveram os 66 livros da Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus, para que eles pudessem escrever esta revelação que chegou até o nosso conhecimento. E é importante, pastor, a gente fazer essa colocação, porque alguém nesse momento pode estar se perguntando, mas o que é iluminação espiritual? Teologicamente falando e sistematicamente falando, é exatamente o que não terminou de explicar, né? A revelação dada por Deus, e a iluminação é para que nós possamos compreender esta revelação que Deus tem nos dado, iluminando o que? Os olhos do nosso entendimento. A expressão olhos aqui é figurativa, né? A nossa cabeça não tem olhos, mas é para que nós possamos enxergar. É algo que está obscuro, mas que é não a palavra de Deus, mas a iluminação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos dá a sabedoria e nos dá também a revelação daquilo que já está revelado, ou seja, a capacidade de compreender isso, né? E aqui Paulo vai falar exatamente sobre 3 coisas. Agora, voltando ao início, só aqui o início da oração, do primeiro ponto, que anteriormente o irmão havia me pedido para explicar, que diz ações de graça e intercessões. É interessante a gente falar aqui desse primeiro tópico pequeno. Paulo está agradecendo pela vida dos irmãos. Ele vai dizer assim: não cesso de dar graças por vós. É uma coisa interessante. Nós agradecemos a Deus, incentivamos os irmãos a agradecer a Deus pelo pão de cada dia, pelo oxigênio, pela salvação, pelo perdão. Agora, quando nós lemos as epístolas do apóstolo Paulo, Paulo agradece a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, pelos irmãos que estavam nas cidades, pela igreja estabelecida. E uma coisa que nós precisamos aprender a agradecer é exatamente pela vida dos irmãos. Justo. Nós precisamos aprender isso, essa é uma coisa que nós temos que aplicar. Eu vejo na igreja muita gente reclamando do pastor da igreja, reclama do porteiro da igreja, do professor da escola bíblica dominical, reclama do pregador, reclama dos tocadores da igreja. Tem gente que acha que a sua igreja não presta. A igreja que presta é a igreja dos outros, a igreja dele não presta. Mas aqui o apóstolo Paulo está nos dando uma lição espiritual, nos mostrando que nós devemos sermos gratos a Deus por tudo, inclusive pelos nossos irmãos. Devemos agradecer a Deus pelo pastor que tem, devemos agradecer a Deus pelos tocadores que o Senhor tem nos dado, pelos porteiros da igreja, pelos professores da escola bíblica dominical, pelos novos convertidos,
Devemos agradecer a Deus por cada membro, por cada congregado que está na igreja, por cada criança que está na igreja, porque eu sozinho não consigo. Tem gente que diz, eu sou igreja. Eu acho que essa frase está meio equivocada. Você é um membro da igreja, você não é igreja. Porque o dedo não é corpo, o dedo é parte do corpo. O corpo é um conjunto total. Então eu ouço muita gente dizer, eu sou igreja. Não. A igreja é a união do povo de Deus. Transformando, e Paulo vai falar sobre isso. Você sozinho é apenas um indivíduo e apenas um membro, parte da igreja, mas não é igreja porque a parte não é o todo. A igreja é o todo. Isso tem que ficar muito claro. Então a igreja é formada por todos. Eu sozinho aqui, eu não consigo ser igreja, eu não consigo, eu posso até adorar a Deus, mas a consumação da igreja não há. É por isso que Jesus diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, uma só pessoa não pode reunir, uma só pessoa não pode ter união, um só membro não pode formar o corpo, ok? Isso é importante. Então nós precisamos aprender a agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Essa é uma lição aplicada. Mas uma coisa, por que Paulo estava agradecendo a Deus em relação aos irmãos? Por 2 coisas. Ouvindo eu a fé que há entre vós e o amor que tem uns para com os outros. Paulo estava agradecendo pela fé e pelo amor que os irmãos tinham uns para com os outros. A fé diz em relação a Deus e o amor diz em relação ao próximo. Não há como dividir fé de amor, ou separar fé de amor. São distintos. Fé é uma coisa, amor é outro, mas não são inseparáveis. A gente precisa entender isso. As coisas são distintas, mas nem sempre são separáveis, porque às vezes a gente quer separar uma coisa da outra, dividir uma coisa da outra, mas eles estão interrelacionados. Ou seja, a fé diz em relação a Deus, e quem tem fé em Deus ama o seu próximo, e quem ama o seu próximo está mostrando que tem fé em Deus. Então nós precisamos agradecer a Deus pela fé que os irmãos têm no Senhor Jesus Cristo e pelo amor que os irmãos têm uns para com os outros. Porque tem gente que acha que a igreja não tem amor. Pode ser que o meu coração não tenha amor, o seu não tem amor, mas a igreja que pertence a Jesus Cristo, Jesus derramou amor no coração dela pela presença do Espírito Santo. Então nós devemos agradecer a Deus. Interessante essa colocação do senhor, pastor, é muito importante. Foi assim, eu posso dizer que foi uma iluminação de Deus. Por que eu digo isso? Porque isso acaba soando de uma certa normalidade em nossos ouvidos e a gente acaba tomando isso como verdade. Essa afirmação que o senhor colocou, né? Que as pessoas falam, eu sou a igreja. É uma afirmação até orgulhosa. Orgulhosa, Isso acaba soando nos nossos ouvidos como verdade, como algo normal, e a gente acaba repetindo isso sem ter uma análise profunda dessa afirmação, eu sou a igreja. Eu digo isso para o senhor porque até nesse momento que o senhor falou, eu entendi essa frase como certa. Olha aí que coisa interessante, né? Eu entendi essa frase como certa, eu sou a igreja. Mas depois que o senhor fez essa explicação aí, eu já consegui ter uma outra visão. Eu sozinho não consigo ser igreja. Não. Eu sou parte da igreja. Apenas é um indivíduo. Você é parte da igreja, você é membro da igreja, mas o membro não é o corpo. A orelha não é o corpo, o nariz não é o corpo. O nariz, junto com os outros membros, forma o corpo. Então ninguém é igreja. A pessoa sozinha, ela não é igreja. Ela é membro. Ela é parte da igreja, mas a parte não é o todo. Então já conseguimos extrair uma outra verdade em cima do que o senhor colocou aí. A importância de congregar. Isso. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Paulo falou sobre isso. Ou não deixando de congregar. O crente, ele precisa congregar. É bem verdade que esses dias, devido a essa crise, não estamos podendo congregar. Mas você pode congregar com a sua família. Você pode formar pequenos grupos e congregar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa aí, irmãos, é a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é para a gente aprender, a palavra do Senhor. O pastor está conosco também, nos acompanhando nas redes sociais. Nossa irmã Janice Bezerra, que está no estado de Minas Gerais com seu esposo, que congregaram aqui conosco. Opa! Nossa irmã Deus abençoe. Sara Dalila está conosco também. Nossa irmã Ana Cleude, que é professora da Escola Bíblica Dominical aqui na nossa congregação. O diácono Ailson também está nos acompanhando. Olha, inclusive é professor da Escola Bíblica Dominical aqui na nossa classe dos senhores. O líder dos senhores. Líder dos senhores, justamente. Meu líder. Nosso irmão Jalisson também está nos acompanhando.
Então, a maravilha, a Escola Bíblica Dominical. Muitos irmãos aqui acompanhando a nossa Escola Bíblica Dominical. Também está nos acompanhando ali no Instagram da Assembleia de Deus Jequié. Muitos irmãos também estão acompanhando a nossa live. Nós queremos nesse momento, desde já, estender também a nossa saudação a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pelo Instagram, também a Assembleia de Deus de Jequié, e aos nossos irmãos que estão nos acompanhando no Facebook, Assembleia de Deus Jequiézinho. Essa é a Escola Bíblica Dominical, uma agência educadora. O subtópico 2, olha que coisa interessante, a gente falou quase que a gente não sai do primeiro tópico, né? O subtópico 2 vai falar sobre a esperança da vocação. E o pastor Douglas, ele vai falar o seguinte: Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada que ele teve, a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, para participar da gloriosa no futuro, para uma participação gloriosa no futuro. Interessante, pastor, que a Bíblia ela vai falar que nós fomos salvos, a Bíblia vai dizer que nós somos salvos, e a Bíblia vai dizer que nós seremos salvos. Ou seja, nós fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. Quando a Bíblia fala que nós fomos salvos, ele vai estar falando de justificação. Quando a Bíblia fala que nós somos salvos no presente, é a santificação de Deus operando em nós. E quando a Bíblia diz que nós seremos salvos, é a glorificação que Deus fará em nós, daqueles que perseverarem até o fim. Então, sobre essa questão da esperança da vocação, esse é o futuro daqueles que são eleitos em Cristo Jesus. O que o Senhor tem a nos afirmar a respeito desse tópico? Para que sabais qual a esperança da nossa vocação. Não é isso que o texto diz? Para que sabais qual a esperança da nossa vocação. Então Paulo está orando por três coisas, para os irmãos entenderem. Primeiro, ele agradece pela vida dos irmãos por dois motivos: pela fé e pelo amor. Justo. E depois ele ora pedindo três coisas, para a gente entender a vocação da nossa, a esperança da nossa vocação. Não é a vocação da nossa esperança, é o inverso. A esperança da nossa vocação, e entender as riquezas da glória da herança dos santos e o poder de Deus. Então nós vamos começar a falar primeiro, como já foi comentado, sobre a vocação. O que eu tenho a dizer sobre a vocação? O que é a vocação? A vocação é a chamada de Deus. A vocação, para ilustrar, nós podemos falar sobre a convocação da seleção. Então, a convocação é uma vocação. Bem que a palavra vocação tem um significado mais amplo do que convocação. Mas a convocação, que é a chamada, é a escolha dos 21 ou 22 jogadores para fazer parte da seleção. Em uma pleia de jogadores brasileiros, espalhado pelo mundo, não só jogando no Brasil, mas no mundo, o técnico, quando a seleção vai jogar, ele faz a sua convocação e seleciona, e aqueles selecionados passam a fazer parte da seleção brasileira, que passa a representar o Brasil. Isso aí é só para ilustração, não é para você se envolver necessariamente com futebol. Mas, ilustrando, então Deus, pela sua soberania em Cristo Jesus, Ele escolheu, Ele nos convocou, Ele nos chamou e formou a igreja, que é o corpo de Cristo. Ao nos chamar, ao nos formar, tem uma esperança essa vocação. Quando a seleção brasileira, só para ilustrar, ela é convocada, ela vai jogar na esperança de ganhar o título, de ser campeão, de trazer o troféu, mesmo que não traz. Mas a expectativa dos brasileiros e da seleção é ganhar. Nós que fomos convocados por Deus, vocacionados por Deus, também temos uma esperança. Justo. E qual é a nossa esperança? Resumindo aqui, a nossa esperança, é claro, é o retorno de Jesus Cristo para nos buscar. Essa é a nossa grande esperança. Cristo é a nossa esperança, e Ele há de voltar para nos buscar. E essa esperança da volta de Cristo engloba, na verdade, muitas coisas, né? Tem a ver com a nossa, como você diz, a salvação passado, presente e futuro. Tem a ver com a nossa redenção do nosso corpo, porque o nosso corpo será transformado para ser semelhante ao corpo incorruptível de Jesus. Tem a ver com a Nova Jerusalém, com a entrada das mansões celestiais, de nos tornar completamente a imagem de Cristo. Assim a gente poderia citar diversos versículos
mas, por exemplo, em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, está escrito: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, na minha concepção, resumindo, a esperança da nossa vocação é exatamente a volta de Cristo, englobando todos os benefícios que a volta de Jesus vai trazer para os santos. Nós precisamos entender isso e compreender isso, irmão Edivar. Não é apenas entender intelectualmente, é mais do que entender intelectualmente, é viver em função disso, é ter a perspectiva, o coração tomado por essas coisas, entendeu? Às vezes não significa necessariamente conseguir descrever, porque essas coisas são indescritíveis, mas ter isso na alma, né, como herança nossa. Isso é muito importante, viu, pastor? Muito importante. Sobre a questão agora o subtópico 3, irmãos, você que está com a revista na sua casa, nos acompanha aí no subtópico 3. As riquezas da glória na sua herança. Interessante aqui, pastor, que no primeiro momento você pode pensar que essas riquezas da glória trata-se de bênçãos materiais. E na verdade não está tratando de bênçãos materiais. É interessante a gente deixar isso bem claro para o nosso querido amado irmão que está nos acompanhando, que Efésios, capítulo de número 1, não está tratando aqui de bênçãos materiais. Efésios, capítulo de número 1, vai estar tratando de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E quando o apóstolo Paulo faz essa recomendação aos crentes na cidade de Éfeso, Paulo aqui vai estar falando sobre riquezas que não se pode comprar com dinheiro, com prata, com ouro, que é a questão do perdão dos nossos pecados, a nossa questão de adoção como filhos, a questão de desfrutarmos das bênçãos que Deus nos garante nesta vida e na vida futura. Então não está se tratando aqui de bênçãos materiais, está tratando aqui de bênçãos espirituais naqueles que são eleitos em Cristo Jesus. Observe que Paulo deixa muito bem claro isso aqui, que não é também de qualquer forma que você adquire essas bênçãos, é preciso você estar em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo deixa muito bem claro isso, até porque Paulo vai estar falando a irmãos novos convertidos. Esses irmãos são irmãos novos convertidos que ainda não têm o conhecimento da plenitude de Deus. Apesar de que, pastor, eu tenho uma concepção de que nós, seres humanos, nunca vamos ter uma questão de uma completude do conhecimento a respeito de Deus, porque Deus é muito infinito, é muito poderoso, e nossa capacidade é muito limitada para tentarmos entender como é Deus. Então aqui no subtópico 3, Paulo vai estar falando sobre essas bênçãos espirituais, que é a questão do perdão do pecado, dos nossos pecados, a adoção de filhos, e vai nos ensinar a adorarmos a Deus. Isso é interessante. Gostaria também de ouvir o senhor como faz esse comentário, até porque o senhor já comentou isso na lição de número 2. É uma coisa interessante. Eu gostaria, assim, o comentarista, ele comentou a lição, fala sobre as riquezas, o plano da salvação, o perdão dos pecados. Tudo isso está embutido em certa medida da nossa herança. A herança, a palavra herança no livro de Efésios aparece algumas vezes. No capítulo 1, no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua graça. No versículo 11 do capítulo 1, novamente aparece a palavra esperança. Nele digo, em quem também fomos feito herança. Nele digo, em quem também fomos feito herança. Então, a palavra herança vai aparecer algumas vezes no texto do livro de Efésios, ok? Especialmente no primeiro capítulo. Eu quero chamar a atenção para a seguinte observação. Vamos aqui bem devagarzinho para ver se a gente consegue entender. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que sabais qual seja a esperança da sua vocação, expliquei. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Preste bem atenção na frase. A frase diz assim,
para compreender quais as riquezas, então está no plural, tem Bíblia que está no singular, quais as riquezas da sua glória, ou seja, da glória, quais as riquezas gloriosas, poderia ser traduzido assim, quais as riquezas gloriosas, da sua herança, da herança de Deus Pai, da herança de Deus, nos santos. Aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa, a herança aqui não é dos santos, é nos santos, ou seja, ela não está fora dos santos, ela está nos santos, no é interno, é dentro, nos santos, ela está introduzida em nós, a sua herança nos santos. O que eu quero que os irmãos me entendam aqui? O versículo 11 do capítulo 1 diz, em quem também fomos feito herança. No versículo 11, a herança é a própria igreja. Nós fomos feito herança de quem? De Deus. A igreja é a herança de Deus. Estudar sobre herança é interessante. A igreja pertence a Deus, é uma propriedade de Deus, é uma herança de Deus em Cristo. Ou seja, todo sofrimento de Cristo foi recompensador, ou seja, deu a Deus a igreja é a herança de Deus. Versículo 14 vai dizer, o qual é o penhor da nossa herança. Aqui já mudou. O versículo 11, nós somos a herança. O versículo 14, nós possuímos a herança, ou seja, o qual é o penhor da nossa herança. Em Colossenses 1,12 está escrito a herança dos santos, aquilo que pertence aos santos. Mas o versículo 18, eu espero que esteja sendo claro, não é fácil, mas tenta acompanhar o raciocínio. É a esperança, é a herança nos santos, e essa herança ela já é presente. Nós temos uma herança que vamos herdar futuramente, não é isso? Temos uma herança que vamos herdar futuramente. Apocalipse 21 está escrito, versículo 7, quem vencer dará todas as coisas, o aspecto futuro, mas aqui é presente, a herança nos santos. E qual é a herança de Deus que está nos santos? A minha pergunta é essa, qual é a herança de Deus que está nos santos? Me entenda, a herança de Deus que está nos santos é a presença do Espírito Santo, na minha concepção. A herança de Deus nos santos é no singular aí, nos santos é a presença do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 1, aliás, no mesmo capítulo, versículo 14, vai dizer, versículo 13 e 14, vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo. Eu vou ler o texto. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, depois de Jesus ter nos salvado, ter ouvido o evangelho, vai dizer, fostes selados, marcados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo da promessa é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Penhor é a primeira parcela da herança. Penhor é o pagamento confirmando, é o primeiro pagamento confirmando que vamos ficar com aquela propriedade. Glória a Deus. Então é como se fosse uma parcela. Nós brasileiros costumamos comprar em parcela, não compramos? Compramos. Você vai numa loja e divide em 12 e paga a primeira parcela. Ao pagar a primeira parcela, ou a passar no cartão, confirmando de que você vai ficar com aquilo, pagando a primeira parcela, você já pode levar a propriedade para casa, não é assim? Aquilo já é seu, você já pode levar a sua propriedade para casa. Então Deus, quando Ele nos adquiriu, Ele pagou em nós a primeira parcela da nossa herança em nós, é a presença do Espírito Santo. Agora eu vou para o verso 18, é o que eu estou entendendo. O verso 18 diz, para compreender quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos. A herança nos santos, portanto, está definido. Eu entendo, de acordo com o versículo 14, que é a presença do Espírito Santo em nós. Nós temos a herança de Deus, o próprio Deus é a nossa herança, de acordo com o livro de Salmos 16. Mas quais são as riquezas dessa herança em nós, ou seja, da presença do Espírito Santo em nós?
Na minha concepção, na minha humilde concepção, essas riquezas são os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo, o operar do Espírito Santo. Os dons espirituais são grandes riquezas de Deus na vida da igreja. O fruto do Espírito, o amor, o gozo, a paz, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, todo esse fruto do Espírito são riquezas trazidas pela presença do Espírito Santo. Resumindo, para compreender quais as riquezas da sua herança nos santos, a herança dos santos é a presença do Espírito Santo, e as riquezas, na minha concepção, tem a ver com os dons espirituais e com o fruto do Espírito Santo, trazido pelo Espírito Santo para nós, quando recebemos essa herança de Deus. Interessante. Pastor, alguns irmãos estão aqui comentando que gostaram daquela explicação que o senhor fez, que eu só não sou igreja. Olha! E estão interagindo aqui conosco. E alguns entraram assim, quando o senhor já estava explicando, não conseguiram pegar a explicação desde o início. Certo. E estão solicitando que o senhor pudesse novamente, por gentileza, explicar essa afirmação: eu só não sou igreja. No início eu expliquei, quando eu abri aqui, que o apóstolo Paulo agradeceu a Deus pela vida dos irmãos. E eu falei que ele agradeceu a Deus pela vida dos irmãos por causa da fé dos irmãos e do amor dos irmãos uns para com os outros. E aí nessa discussão eu expliquei de que nós devemos agradecer a Deus pela vida dos irmãos, porque a comunidade, os irmãos, forma a igreja. Aí nesse momento eu expliquei de que uma pessoa só não é igreja. Ele é membro do corpo, ele é membro da igreja, mas não é igreja. Porque o membro não é o corpo. O membro separado, dividido, não forma o corpo. Então essa frase que alguém costuma dizer assim: eu sou igreja, não é verdade. A igreja é a coletividade. A igreja é formada por diversos membros. Agora, uma mão separada do braço, jogada fora, ninguém diz que ali está um corpo. Você vai dizer: encontrei a mão de alguém aí. Alguém decepou a mão e jogou fora. Ou cortaram a mão de alguém e jogaram fora, fizeram a malvadeza com alguém. Então, o membro, ele não é o todo. Ele separado não é o todo. Ou seja, então, o membro, o corpo é formado com a união de diversos membros. Né? Com a união de diversos membros. Então, a igreja, na verdade, é a coletividade. São todos. Uma pessoa sozinha não é igreja. Não é igreja. A igreja, ela se consuma com a união de todos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, eu espero que a explicação fique bem clara aí para todos. A primeira, né, depois você pode voltar ao vídeo, parece que ficou mais claro do que a segunda. Mas ambas ficaram muito bem claras. E tanto que na primeira o senhor até colocou aquela afirmação que o próprio Jesus falou, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos meu nome, eu estaria no meio deles. Interessante que Cristo não falou onde você estiver, né? Onde estiverem. E outra coisa, por exemplo, Pedro sozinho não era igreja. Jesus não disse: Pedro, eu te edificarei como igreja. Não. Jesus olhou para Pedro e disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Louvado seja Deus. Vamos aí, irmãos, para o nosso tópico 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. No primeiro subtópico aí, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Isso está aí lá no capítulo número 1, versículo 19. Logo, a repetição desse termo indica apenas o maior de todos os poderes. É capaz de realizar a transformação e salvação do homem, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos, inclusive na esperança da vocação e na riqueza da esperança. Paulo aqui vai estar se dirigindo aos nossos irmãos, muitos deles novos convertidos, e Paulo vai estar explicando aqui a grandeza do poder de Deus. Interessante que Paulo ele explica a grandeza do poder de Deus, pastor, e ele já coloca, ele já linka a esse poder de Deus com a questão da salvação, e a transformação da salvação do homem, que ninguém consegue fazer essa transformação no homem a não ser o próprio Deus. Isso. Traduzindo aqui para que possa ficar muito bem explicado para nós: alguém que tinha uma prática pecaminosa de roubar,
de matar, de fazer algo errado. Ninguém consegue transformar esse homem a não ser o próprio Deus. Transformar ele, fazer dele uma nova criatura, ou seja, essa natureza que antes tinha essa capacidade de se voltar para o mal, agora deixa-se de se voltar para o mal e se volta para as coisas espirituais. É a transformação, é o novo nascimento, é o ato, é o que nós passamos, né? O novo nascimento, essa transformação. Quem éramos e o que hoje Deus nos fez. É esse poder transformador que Deus faz em nossas vidas. Interessante, pastor, eu gostaria que o senhor fizesse uma explicação a respeito dessa grandeza desse poder de Deus. Paulo está orando, recapitulando, por três razões. Para Deus dar compreensão acerca da esperança da nossa vocação, para compreendermos qual é a riqueza da sua herança nos santos, que terminamos de explicar, e agora ele está pedindo a terceira coisa, para a gente compreender qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. É o poder de Deus sobre nós. Justo. É a grandeza do poder de Deus. Olha, ele usa aqui 3 termos para falar desse poder e dessa intensidade, dessa imponência, da explosão desse poder. Observa, sobreexcelente, está acima do excelente. Isso fala de algo excessivamente bom, extraordinário. O sobreexcelente não é apenas excelente, é o fora do comum, é o inigualável, o incomparável. Aí depois vem a palavra grandeza. Grandeza é extensão, é algo vasto, imponente. Nada se iguala ao poder de Deus. Ele está acima de todo e qualquer poder que se possa imaginar. A sobreexcelência e grandeza do seu poder. Poder é explosão, é dinamite. Então, resumindo, aqui eu escrevi, Paulo está orando para compreendermos a extraordinária, excessiva extensão, imponente, majestosa explosão do poder de Deus, capaz de realizar feitos maravilhosos e indescritíveis, que opera em nós. E esse poder está sobre quem? Está em nós, os que cremos. E aí, uma coisa que me chama a atenção, que ele diz assim, o versículo 19: qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Outra frase muito rebuscada e que mostra a intensidade da operação do poder de Deus. Mas aqui eu quero fazer a seguinte observação, irmão Divar. A palavra operação fala de atividade. Então, segundo a operação do seu poder, atividade, força e intensidade, poder é Deus em ação. O que esse versículo está dizendo? Vamos lá. Para entender qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, ou seja, o poder de Deus que opera em nós, de maneira grande, excelsa, majestosa, não tem palavra para a gente falar, é segundo a operação da força, do poder de Deus. Então, para esse poder operar em nós, Deus agiu, Deus teve a sua atividade durante a história, durante o tempo, na eternidade, para esse poder operar em nós. Então, o poder de Deus opera em nós, não porque nós provocamos a ação do poder de Deus em nós, mas pela iniciativa do próprio Deus. Ele deu o pontapé inicial, é Ele que opera tanto querer quanto efetuar, é o que Paulo diz. Então aqui, a ação é de Deus, Deus operou em nós, e aí ele vai prosseguir. Como foi que esse poder se manifestou na história? E aí nós vamos para o outro ponto. Bom, para fecharmos esse subtópico, é importante colocarmos a seguinte afirmação. Eu não tenho palavra para explicar isso. É verdade. Para fecharmos esse subtópico, o apóstolo Paulo, ele apresenta 3 aspectos que não se podem refutar. Ninguém consegue refutar
esses três aspectos que o apóstolo Paulo apresenta nesta afirmação que o senhor colocou aí. A primeira força desse poder é a ressurreição de Cristo. Ninguém consegue refutar. É a primeira afirmação irrefutável do apóstolo Paulo. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus. E terceiro, sua elevação acima de todo domínio. Então, para fechar esse subtópico, o subtópico 2, são três afirmações irrefutáveis do apóstolo Paulo, né? A questão da ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus e a elevação acima de todo domínio. Que ele vai explicar no terceiro tópico. No terceiro tópico, justamente. Então, no terceiro tópico aí agora, nós vamos entrar, Cristo, nosso exemplo de exaltação. No primeiro subtópico, você que está aí com a sua lição, acompanhe por gentileza. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 22. Assim sendo, a ressurreição de Cristo é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também para os salvos. Olha que coisa interessante, pastor. Não ficou apenas com Cristo. Nós, que somos eleitos em Cristo Jesus, esse poder que operou em Cristo, também operará em nós. Isso é o que ele vai explicar no capítulo 2. Por isso que, se não é a continuação da oração, eu falei no início, é a continuação do raciocínio, né? E nos ressuscitou com ele, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros. Está no capítulo 2, as supremas riquezas de sua graça. Aí ele prossegue, né? Mas comentando aqui, quando ele fala sobre a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, como descrevi, segundo a operação da força do seu poder, a operação da força do poder de Deus é a ação intensa de Deus por meio de sua energia. A sobreexcelente poder de Deus opera em nós, porque o próprio Deus agiu intensamente para que esse poder operasse em nós. Aí vai ser explicado mais adiante. Mas esse poder se manifestou. Eu falei no início da introdução, e a lição destaca 4, mas se a gente considerar o verbo, a gente poderia colocar um quarto subtópico, apenas dividido de maneira didática, né? Não existe, na verdade, uma completa concordância sobre essas divisões de como foi manifestado o poder de Deus. O que existe, na verdade, todos vão concordar, é que ele vai dizer o seguinte: o poder de Deus se manifestou primeiramente ressuscitando Cristo dentre os mortos. Então esse poder de Deus foi manifestado na história, e esse poder de Deus, ele foi manifestado em pequenas proporções, operando milagres, claro, dando visão aos cegos. Jesus estava ungido com o poder de Deus e fez maravilhas pelo poder de Deus. Agora, esse poder de Deus foi manifestado de maneira marcante, inesquecível, dividindo a história, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus foi ressuscitado. Outras pessoas no Antigo Testamento foram ressuscitadas, não temos ressurreição no Antigo Testamento, temos a ressurreição no Novo. Mas todas as pessoas que ressuscitaram durante a história, exceto Jesus Cristo, ressuscitaram para morrer novamente. Entendeu? Lázaro ressuscitou e morreu, né? As ressurreições que houve. Mas Jesus Cristo ressuscitou para nunca mais morrer, né? A Bíblia vai dizer em Apocalipse 1,18: eis que vivo, e aquele que vive foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, pelo século dos séculos. Amém. Então, Jesus torna-se as primícias dos que dormem, porque Ele está vivo para todo sempre. Então, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e a ressurreição de Jesus Cristo é uma evidência histórica do poder de Deus. Tenta-se negar a ressurreição de Jesus Cristo, mas está comprovado na história: o seu túmulo está vazio, Ele ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Que mensagem poderosa. Sobre agora o subtópico 2 do tópico 3, Cristo é levado à direita de Deus. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Interessante sobre esse tópico aqui, pastor, é interessante nós frisarmos o seguinte:
Nós, crentes em Cristo Jesus, nós já estamos terminando. Nós não podemos ter medo da morte. Nós não podemos ter medo da morte. Não significa dizer que nós vamos a procurar. Não. Enquanto estamos aqui na terra, há um propósito. Deus nos colocou aqui para um propósito. E quando esse propósito terminar, nós, numa linguagem assim mais clara, mudaremos de endereço. Mudaremos de endereço. Então, para o crente, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Logo, morrer é estar com Cristo, e muito melhor é permanecer no corpo presente em Cristo Jesus. Mas tenha uma certeza, irmãos: morrer e estar com Cristo é melhor que permanecer no corpo presente, embora devamos ficar aqui enquanto Deus considera que isso seja necessário. Mas nós que estamos em Cristo Jesus devemos ter essa certeza que a morte nada mais é do que uma passagem, aonde nós, aqueles que permanecemos fiéis até o fim, teremos um corpo glorificado, e assim como Ele é, o veremos. Verdade, sem sombra de dúvida. Então, pastor, terminando a nossa escola bíblica dominical, o senhor pode fazer esse fechamento. Amém. E eu gostaria que, após o senhor fazer esse fechamento, o senhor fizesse uma oração por todos aqueles irmãos. Já estamos apenas no Facebook, não é isso? Agora estamos no Facebook. Porque já completamos a hora no Instagram. Rapaz, nossa escola bíblica dominical é maravilhosa. A gente tenta resumir, mas não consegue. Já que estamos terminando, então, concluindo, o poder de Deus manifestou ressuscitando Cristo, colocando Cristo à direita de Deus, em posição elevada, escola de exaltação, acima de todo o poder, principado, potestade, escola acima das organizações, tanto espirituais como organizações políticas, organizações nacionais. Jesus está acima de tudo isso, de todo homem que possa nomear. De acordo com o nosso escritor, tem duplo benefício, não é isso? Primeiro benefício, Jesus Cristo tornou-se o cabeça da igreja. O que é isso? Ele tornou-se o líder da igreja, o guia da igreja. Ele é a razão da existência da igreja. E depois, o segundo benefício que ele colocou aqui é que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo no mundo. Ou seja, a igreja é a plenitude de Cristo no mundo. Ela representa Jesus Cristo no mundo. Jesus, como cabeça da igreja, falando de espaço, de tempo, de lugares, ele está nos céus. E a igreja, como corpo de Cristo, está na terra, representando Cristo e preenchendo todas as coisas, né? Esse é o resumo finalzinho aqui do nosso texto, que a gente vai continuar. Para concluir, nós devemos continuar pedindo a Deus para que Ele ilumine o nosso entendimento, para compreender essas coisas espirituais tão profundas que às vezes nós deixamos passar. Você tem uma herança, você tem uma riqueza no teu coração grande, e além de tudo tem o poder de Deus operando sobre a tua vida, e esse poder nós vamos descobrir no próximo domingo, a continuação do operar desse poder em nossa vida, como é que ele se manifestou historicamente em nós. Deus abençoe, muito obrigado, um alô especial para todos os irmãos, um alô especial para minha família, que Deus abençoe. Pastor, faz só essa oração e transmite a bênção apostólica para todos os irmãos. Senhor e Salvador Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos, ó Deus, na tua presença. Estende as tuas mãos sobre a vida dos teus servos. Senhor, nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de dar a bênção apostólica, nos acompanha hoje às 19 horas. Eu vou estar, na verdade, duas vezes. Eu vou estar das 18 às 19, que eu vou estar transmitindo a mensagem no lugar do pastor Vanderlei Campos Borges, que é o presidente das Assembleias de Deus, e hoje ele me delegou esse privilégio de pregar no seu lugar das 18 às 19 horas. Depois, das 19 às 20 horas, nós daremos continuidade tanto pelo Instagram como pelo Facebook e pela FM 101.1. Então você pode sintonizar. Nós estaremos aqui na igreja com um conjunto com os irmãos louvando o nome do Senhor e mais uma vez pregando a palavra de Deus. Deus abençoe, um bom domingo para você. Aproveita esse momento de isolamento, não é para você se desesperar,
você pode também contribuir para a sociedade e pode também aproveitar esse instante para estar com os seus, com aquelas pessoas que você ama. Deus abençoe com a sua família. A bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todos os seus. Digam amém. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Até Jesus. Mais tarde. Uma hora foi pouco, né? A vida é profunda demais.